O Eurogrupo decidiu ontem que só volta a falar com o governo grego sobre um novo resgate depois do referendo do próximo domingo. Ora, quer dizer que, Sónia Lourenço, está tudo parado e cada um no seu canto, tudo à espera. Estamos a olhar para domingo, não é? Completamente, e as posições extremagam-se. Essa é mesmo a palavra, a expressão a usar, as posições extremagam-se. E o que isto levanta é muitas questões também para o futuro da zona euro, porque parece-me difícil, provavelmente nada será como antes, porque parece-me difícil que estas posições extremadas dos últimos dias possam ser facilmente apagadas e regressarmos ao ponto onde estávamos antes. Depois, a verdade é que ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer, e quem disser que sabe, de facto, não sabe. Porque temos um referendo agendado para domingo com um resultado que é tudo menos claro nesta altura, não se sabe qual vai ser o resultado. O próprio conteúdo da pergunta inicial que tinha sido desenhado, que era se os gregos aceitavam o programa de austeridade proposto pela União Europeia, perdeu um pouco o seu conteúdo, porque a União Europeia já disse que essa proposta caducou. Portanto, vamos ver exatamente o que é que vai ser perguntado, qual é a pergunta. Agora, de facto, temos posições extremadas em que, no limite, a Grécia poderá sair da zona euro, apesar do governo de Atenas ter rejeitado liminarmente essa possibilidade. Ainda ontem o ministro das Finanças, Varoufakis, dizia que a Grécia é um membro de pleno direito da zona euro e se vai manter. A minha grande questão é como é que foi possível chegarmos aqui. De facto, o governo de Alexis Tsipras e as instituições europeias estão num verdadeiro braço de ferro, cada um a apostar que o outro lado vai ceder primeiro e ceder às exigências, e isto é um jogo muito perigoso para a Grécia e para a Europa. Parece-me que faltou aqui sentido de Estado dos dois lados, claramente, e agora é um ponto muito, muito difícil de sairmos. As notícias dos últimos dias davam conta que o que discutíamos era aqui mais um ponto nos impostos, menos um ponto na despesa. Não é isso que a prazo vai resolver os problemas da Grécia. É preciso um pacote global, um programa global que vá muito além disto, porque a Grécia tem problemas muito, muito complicados. Estamos a falar de um país com desemprego de 26% e em que a atividade económica está em verdadeiro colapso. E o que está também em colapso é a vida das pessoas na Grécia, como assistimos pelas reportagens que vão chegando. Não é apenas já as filas nos multibancos para tentar levantar aqueles 60 euros diários a que as pessoas estão limitadas, ou os pensionistas a tentarem obter parte da sua pensão. Agora é também notícias de corridas aos supermercados, encherem a despensa, supermercados já com prateleiras vazias. Onde é que isto vai parar? Uma imagem que não tem nada a ver com a União Europeia, exatamente, que toda a gente quis durante as últimas décadas construir e, pelos vistos, está a começar pela Grécia, enfim. Claro, precisamente, Paulo. Isso parece uma questão mais grave. Isto não é o projeto europeu. Olha, Sónia, de qualquer modo, é inevitável que estas ondas de choque que a Grécia está a provocar em toda a União Europeia, de uma maneira ou de outra, venham até aqui, até Portugal, não é? Claro, é inevitável. A todos nós é inevitável. Até porque toda esta situação, toda esta instabilidade terá naturalmente consequências no andamento da economia europeia, da qual Portugal, obviamente, está muito dependente. Os parceiros europeus são incontornáveis no andamento da economia portuguesa. Até porque o sentimento dos investidores, dos consumidores, nos mercados, já se está a ressentir, o que se nota também já nas taxas de juro a começarem a subir, não só ao nível, isso sente-se logo de imediato ao nível da República, ao nível do Estado português. Aí Portugal tem uma almofada financeira da ordem dos 14 mil milhões de euros, o que permitirá não ter de ir ao mercado neste período mais crítico de instabilidade e evitar o impacto dessa subida nos juros. Mas a verdade é que essa subida nos juros, mais tarde ou mais cedo, reflete-se também nos créditos para as empresas e para as famílias, ou seja, para todos nós. E estamos a falar de um país, Portugal, em que empresas e famílias estão ainda muito endividadas. Portanto, uma subida dos juros tem logo uma fatura grande para o orçamento das famílias e das empresas. E os próprios bancos poderão enfrentar dificuldades de obter financiamento. É certo que têm aí o Banco Central Europeu, mas fora essa via poderão enfrentar aqui estrangulamentos de financiamento. Portanto, todos vamos sentir esse efeito. Não podemos dizer que Portugal está aqui à parte e não tem nada a ver com isto. Olha, independentemente desta crise e
da União Europeia poder ter esses problemas. O que é verdade é que continua a ser uma espécie de um paraíso procurado por milhares de pessoas que estão do lado de lá do Mediterrâneo em África. Ou seja, estão a falar, obviamente, dos milhares de refugiados que é um movimento que cresceu no último ano de uma maneira incrível, não é? Nos primeiros meses deste ano, os 6 primeiros meses, eu tenho aqui essa informação, 135 mil pessoas atravessaram o oceano. É impressionante. Isto vai ter impacto também na economia da Europa. Claro, naturalmente, para além de todas as questões humanitárias óbvias, não é? Sobre estas pessoas e sobre a vida destas pessoas e o drama da questão dos naufrágios no Mediterrâneo e tudo isso, naturalmente isto tem impactos para a Europa, até ao nível económico, até porque os países que estão a ser mais afetados por esta onda de entrada, seja de imigrantes, refugiados, o que se lhe quiser chamar, são a Itália e a Grécia, precisamente. Portanto, países que enfrentam constrangimentos financeiros, sobretudo a Grécia, que está na situação de crise em que está, quer dizer, o acolhimento, a forma de receber estes imigrantes está muito para baixo na sua lista de prioridades nesta altura. E o que acontece é que os parceiros europeus, os países europeus, não se entendem na maneira de repartir custos e repartir o acolhimento destas pessoas, destes imigrantes, destes refugiados. Como é que é possível que não se entendam? Estamos a falar de cerca de 40 mil pessoas que ainda estão nesta altura nos centros de acolhimento da Grécia e Itália. Quer dizer, temos de nos entender sobre o que fazer com elas. Até porque elas vão ser fundamentais para rejuvenescer a Europa, que está num processo de envelhecimento muito acelerado. Sónia, muito rapidamente, e para fecharmos, até porque já falámos neste assunto também durante a edição da manhã, qual é o comentário que tens para esta subida da venda de automóveis em Portugal? É sempre um sinal de que algo está melhor na economia, apesar de Claro, de recuperação do consumo, tem sido, nomeadamente bens duradouros, é um sinal, tem sido um dos pilares da recuperação da economia e é um sintoma também da maior confiança que se viveu nos últimos meses da parte dos consumidores e das empresas com a renovação de frotas. Mesmo assim, uma nota que é, apesar deste crescimento forte, não estamos a falar aqui de repente as pessoas começaram todas a comprar carros e entramos num processo um bocadinho como se aconteceu antes da crise. O nível de vendas, mesmo assim, está só agora a aproximar-se da média do que acontecia, da média dos últimos 15 anos e, portanto, do que acontecia... Estava tão lá em baixo que, de facto, qualquer subida... Exatamente. Tinha sido um dos setores mais afetados pela redução do consumo durante os anos da austeridade. Deixa-me deixar só uma última nota aqui sobre a Porsche, uma marca de carros de luxo e que atingiu um recorde de vendas inédito em Portugal no primeiro semestre, o que mostra não só a recuperação, mas também a célebre constatação de que a crise, de facto, não é para todos. Não é para todos. Sónia, bom dia. Muito obrigado. Obrigada.